Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de química. A questão de hoje é a questão número 4 da segunda fase da FUVEST 2026. Essa questão ela vai trabalhar no geral com um tema só, que é a parte de entalpia. Então nós vamos ter aqui entalpia de combustão, entalpia de formação e também uma análise de gráfico, que é esse gráfico que vocês veem aqui na tela inicial, ok? Então, vamos começar a desenvolver essa questão aqui. Então, a questão é a seguinte: atletas podem acompanhar o andamento de atividades físicas por meio do monitoramento da quantidade de calorias gastas. A medida do número de calorias gastas é feita com base na quantidade de oxigênio consumido durante a atividade física, ok? Além disso, considera-se que toda a energia proveniente da combustão de moléculas de glicose, de acordo com a reação C6H12O6, que é a glicose. Então você vai ter aqui, como ela está reagindo com oxigênio, você vai ter a reação de combustão da glicose. A combustão completa sempre vai formar CO2 e água, ok? Então a equação que a FUVEST dá já está balanceada, ok? A gente vai precisar dessa equação com certeza daqui a pouco. Ele continua: em termos práticos, é dito que, para obter a quantidade de calorias gastas em quilocalorias por minuto, o volume de oxigênio consumido em litros por minuto, em determinada temperatura e pressão, deve ser multiplicado por um valor Q. Okay? Então, tudo isso a gente vai desenvolver, a gente vai calcular durante a questão. A gente vai achar esse Q, ele vai perguntar em um dos itens o valor de Q. Okay? A gente vai usar essa equação aqui de combustão completa da glicose, ok? Então, o item A, o item B e o item C é tudo relacionado aqui com essa parte de entalpia, essa parte de termoquímica, ok? Então, vindo aqui para o item A, nós vamos ter o seguinte. Então, a FUVEST dá esse gráfico aqui, ela fornece na questão esse gráfico, e ela também nos passa aqui alguns valores de entalpia de combustão da glicose, a entalpia de formação da glicose, a entalpia de formação do ácido lático, ok? E também me dá o volume molar do oxigênio, que é 22,5 litros por mol. Então, tudo isso aqui a gente vai usar, ok? Dentro dessa questão. Então, o item A ele vai falar o seguinte: o gráfico mostra o volume de oxigênio consumido por um atleta ao longo da atividade física. Então, quando a gente analisa o gráfico fornecido, a gente vê que nós temos aqui o volume de oxigênio consumido em litros por minuto pelo tempo. Então, aqui no eixo X nós temos o tempo, tá? Que vem até aqui 350 segundos, mas ele vai falar uma informação aqui que é importante. Considerando que o consumo de oxigênio se mantém aproximadamente constante durante a atividade física. Então, ele não precisa dar aqui, por exemplo, 5 horas de atividade física, que esse gráfico vai ficar constante, aproximadamente constante esse consumo de oxigênio. Não, ele colocou aqui até uns 350 segundos e mostra aqui para você enxergar que isso aqui, ele é aproximadamente constante, que também é o que ele vai falar aqui. Porque depois ele vai pedir um tempo maior, mas você vai considerar, pela informação que ele fala, que é aproximadamente constante. Então, a gente vai considerar esse volume aqui de oxigênio por minuto, ok? Então, ele fala aqui, calcule quantos mols, essa daqui que é a pergunta. Calcule quantos mols de oxigênio esse atleta consome ao completar a corrida de rua volta da USP em 50 minutos, ok? Então, um itemzinho bem simples, esse daqui é o único item que ele pede uma informação só, ok? Que ele pede só uma informação, todos o B e o C são duas informações que ele vai pedir por item, tá? E geralmente a FUVEST pede duas informações por item. Esse item A aqui, ele está pedindo uma informação só, ok? Então, ele quer saber quantos mols de oxigênio esse atleta consome em 50 minutos, tá? E aqui está bem claro, ó, o volume de oxigênio em litro por minuto. Então, se ele consome aqui, ó, ele fala que fica praticamente constante esse valor de 1,5 litros por minuto.
Então, se em 1 minuto ele consome 1,50 litros, então, em 50 minutos, quantos litros ele consome? Só que ele quer em mol, ok? Ele quer em mol. E onde tem o fator de conversão de litro para mol? Na informação aqui fornecida pela FUVEST. Tá? 1 mol equivale a 22,5 litros. Então, a gente primeiro... Tá, eu vou fazer isso aqui de uma vez só em análise dimensional, mas se você fosse fazer por regra de 3, você ia usar 2 regras de 3. Tá certo? Então, vou fazer isso aqui de uma vez só. Então, vamos lá. O que isso aqui vem do gráfico? Ó. Então, como eu quero que sobre mol, eu vou ter que deixar o mol no numerador. Então, eu sei que 1 mol, aí, de O2 vai ser, né? 1 mol de O2, que vale a quanto? 22,5 litros. Beleza. Bom, aí litro tem que cancelar. Então, esse litro aqui, ele tem que aparecer no numerador. Então, eu sei que aqui 1,5 litros, 1,5 litros, equivale em quanto? A 1 minuto. Porque aqui, ó, litro já cancelou com litro. Tem que sobrar o quê? Tem que sobrar mol. Mol já está no numerador. Tem que cancelar o minuto ainda. Como que eu cancelo o minuto? Com esse cara aqui. Coloco os 50 minutos em cima. Porque aí minuto em cima, minuto embaixo, cancela. Então, eu multiplico 1 vezes 1,5 vezes 50 e divido por 22,5. Certo? Então, fazendo essa conta, eu vou chegar aqui em 3,33. 3,33 mol. De quem que ele quer saber? De O2. Ok? Então, ó, sempre o equivalente, ó. Ó, o equivalente. 22,5 litros equivale a 1 mol. Só que eu quero que sobre mol. Então, eu inverto essa relação. O mol fica em cima porque ele tem que sobrar. Ok? Então, sobrou aqui o mol. Aí, mol por litro. Aí, se 1 litro está embaixo e tem que sobrar só mol, o litro tem que sumir. Como que some o litro? Se esse aqui está embaixo, tem que aparecer 1 litro em cima. Porque o de cima cancela com o de baixo. E aí, eu pego a relação, ó. A relação aqui. Litro por minuto. Então, 1,5 litros, que é a média daqui, ocorre em 1 minuto. Então, como tem que sumir o minuto também, o outro minuto aparece em cima. Então, minuto aqui, cancela com o minuto daqui. Então, eu faço esta multiplicação e divido por 22,5. Como aqui é 1, só dividir por 22,5, você chega aqui no valor de 3,33 mol de O2. Então, essa é a quantidade em mols que o atleta consumiu em 50 minutos. Um item bem tranquilinho esse, tá bem tranquilo. Você podia ver o gráfico e falar, nossa, eu não consigo entender o gráfico, mas quando você para analisar o que ele está te pedindo, é uma coisa bem simples. Você precisa usar o gráfico e você precisa dessa informação aqui, que está aqui nos dados fornecidos pela FUVEST. Certo? Se você fosse fazer por regra de 3, fala, só sei fazer por regra de 3. O que você vai ter que fazer? Você vai começar ao contrário. Você sabe que você tem aqui 1,5 litros em 1 minuto. Em 50 minutos você vai obter quanto? Aí você tinha tantos litros obtidos. Ok? Aí depois você ia usar essa segunda relação para converter para mol. Então você ia fazer aqui, bom, 1 mol tem 22,5. Então esse valor que você achou da primeira regra de 3, você achava o valor aqui em mol. Tá certo? Então, viu a vantagem de você usar análise dimensional, você faz uma conta só, tá? Então, você podia fazer algumas simplificações, tá? Algumas aproximações para chegar nesta resposta aqui, tá certo? Então, o item A bem tranquilinho, tinha segredo nenhum fazer esse item A. Agora, os outros dois itens são um pouco mais trabalhosos, ok? E você precisa um pouco mais de interpretação, ok? Então, vindo aqui para o item B, a gente vai fazer o seguinte. Que ele quer saber aqui. Calcule a energia liberada na combustão da glicose em quilocal por mol de O2. E depois, como eu falei, ele vai pedir duas coisas. Depois ele quer que a gente obtenha o valor do que eu falei que estava lá no enunciado. Tá? Então, calcule a energia liberada na combustão da glicose em caloria, só que por mol de O2. E aí a gente volta lá para
para o enunciado. Quando a gente vem para cá, ó, falei que essa equação estava balanceada. Só que ele quer por mol de O2. Aqui eu tenho 6 mols de O2. Tá certo? Então, ó, é uma glicose. Aí 6 de O2, 6 de CO2 e 6 de água. Então, quando a gente monta aqui na questão, o que eu posso montar aqui? C6, H12O6, mais 6 de O2, me dando 6 de CO2, mais 6 de água. Isso aqui me fornece quanto? Entalpia de combustão da glicose, menos 675 quilocaloria por mol de glicose. Esse valor aqui, ó, menos 675 caloria por mol de glicose. É 1 mol de glicose. Então, se eu queimar 1 mol de glicose, eu estou liberando essa quantidade de energia. Só que ele não quer, ele está te perguntando para você fazer por mol de O2. Então, o que você tem que fazer? Bem simples. Tá? Você tem que pegar e pensar da seguinte forma. Cadê aqui a... Vou colocar aqui a caneta preta. O que eu sei? Eu posso fazer o quê aqui? Eu posso entender que também, se 1 mol de glicose está liberando isso, eu também posso imaginar que 6 mol de O2 está liberando isso. Então, como eu quero saber a quantidade de energia, tá? O que eu coloco? Tá? Como ele está falando aqui que é energia liberada, tá? Esse sinal negativo indica que a reação é exotérmica. Tá? Então, quando você tem a liberação de calor, a reação é considerada exotérmica. Quando você tem o consumo de calor, a reação é considerada endotérmica. Tá? Então, toda a reação de combustão ela é exotérmica. Okay? Então, você tem aqui a combustão, a energia liberada vai ser sempre isso. Tá? Então, nesse caso aqui, eu posso não colocar na resposta esse sinal negativo, porque ele já está falando que a energia é liberada, mas isso você tem que saber. Tá? Então, o que eu vou colocar aqui? Que, como eu quero que sobre energia, eu vou colocar aqui menos 675 quilocal está para 6 mol de O2. Então, para 1 mol de O2, quanto que vai liberar? Tá? Era só pegar e dividir, mas eu estou justificando pela análise dimensional. Porque aí mol de O2 cancela com mol de O2, você vai ter aqui menos 675 dividido por 6. Tá? Então, menos 675 dividido por 6, eu já fiz essa continha aqui para adiantar, isso aqui dá menos 112,5 quilocal. Só que aí eu posso colocar que é por mol de quem? De O2. Se eu quero voltar para a glicose, então, como a glicose aqui, a combustão da glicose consome 6 mols de O2, então se eu quero voltar para cá, eu pego e multiplico esse valor por 6 e eu chego de novo no menos 675. Certo? Mas como ele pede aqui, ó, em quilocal por mol de O2, agora tá assim, ó. Isso aqui tá correto. Tá? E aí você tem que montar tudo bonitinho aí para o pessoal da FUVEST, ok? Mostrar da onde que você está obtendo e colocar aqui local por mol de O2, porque o cara não vai ficar, da banca não vai ficar procurando para entender o que você respondeu, tá certo? Então, fizemos aqui essa primeira parte. Agora ele fala aqui para a gente obter o valor de quê? Em quilocal por litro. Então, você analisando a unidade já facilita muito onde você vai querer chegar. Você quer chegar em quilocal por litro. Você quer chegar em quilocal por litro. Quilocal por litro, você sabe que você tem que usar... Esse cara vai te fornecer o quilocal. Só que o mol tem que sumir. Como você some com o mol e faz aparecer o litro? Novamente, usando essa informação. Ok? Então, vamos só falar de novo para vocês verem o que é o valor do Q. Ele começa a falar sobre o que é aqui, ó. Em termos práticos, é dito que, para obter a quantidade de calorias gastas em quilocal por minuto, você precisa do volume de oxigênio consumido em litros por minuto, que é o que aquela tabela fornece, tá? Aquela tabelinha fornecia isso, em determinada temperatura e pressão. Então, isso depende da temperatura e da pressão que você tá. Você sabe disso, tá certo?
deve ser multiplicado por um valor Q. Então, para eu obter isso aqui, eu preciso desse Q. Ok? E é isso que a gente vai calcular agora no item B. Então, quando eu venho para cá, como eu falei, é bem simples, desde que você enxergue aqui o que você tem que fazer. Tá? Então, o que você tem que chegar? Quilocal por litro. Quilocal já está aqui. Tá? Porque você já está falando por mol de O2. Por isso que ele pediu por mol de O2. Para já facilitar para você achar esse Q. Ok? Então, essa é a energia por mol de O2. Beleza. Que é o que ele explica no enunciado que a gente acabou de ver. Então, a segunda parte aqui é você chegar em quilocal por litro. Então, você tem aqui, e aí vamos deixar isso aqui em módulo, vamos tirar esse sinal negativo, porque já fala que é liberado, então você já sabe que é menos 112. Então, vamos colocar aqui, 112,5 quilocal. Beleza, o quilocal já está no numerador. Perfeito, só que tem que aparecer o litro aqui, só que isso aqui é por mol de O2. Então, isso aqui é para 1 mol de O2. 1 mol de O2 libera essa quantidade de energia. Tá? Só que eu tenho que chegar em litro. Então, a gente usa essa relação aqui agora. Então, como eu quero que sobre litro e mol, tem que cancelar então, tem que sumir o mol, eu vou inverter essa relação aqui. Eu vou inverter ela. O mol fica no numerador, 22,5 fica no denominador. E aí eu chego aqui em quilocal por litro. Então, eu sei que 1 mol é o equivalente a 22,5 litros. Que aí mol cancela com mol, né? Mol de O2, os dois são mol de O2, eles se cancelam. E aí eu chego em quilocal por litro, já estou em quilocal por litro, já estou certo. Quando eu pegar e dividir 112,5 dividido por 22,5, isso aqui vai me dar 5 quilocal por mol não, por litro. Certo? Então, essa daqui é a primeira resposta do item B. Essa daqui é a segunda resposta do item B. Tá certo? Então, obtenho o valor de Q. Então, eu coloco aqui que o Q ele é igual a 5 quilocal por litro de O2. Ou 5 quilocal por litro. Tá certo? Então, calculamos o Q, que ele fala que esse Q é fundamental para a gente determinar a quantidade de calorias aí consumidas no exercício físico, tá certo? Então, fizemos já o item A, bem tranquilinho. O item B também não tinha muito segredo, tá? Era só você pegar um pouco do que você estudou da parte de termoquímica, da parte de entalpia, e aplicar. E o segundo item é mais uma parte mais lógica aqui, né? Você precisava do primeiro resultado, então, se você erra o primeiro resultado aqui, você não chega no valor correto no segundo resultado aqui, tá? Então, você vê que essa primeira parte aqui era importante você entender o que você estava fazendo. Senão, você erra o item inteiro, tá certo? E aí, vamos lá para o último item, que é o item C. Ok? Então, a gente já usou aqui 22,5, a gente já usou menos 675, então, a gente vai usar esses dois valores aqui. Mas vamos dar uma olhada. Então, vamos continuar aqui no item C. Em treinos muito intensos, pode ocorrer a produção de ácido lático, cujo acúmulo leva a dores musculares. Okay? Sua produção ocorre a partir da glicose, segundo a reação. Então, você tem aqui C6H12O6 formando duas moléculas de ácido lático. Okay? Então, o ácido lático aqui ele tem uma função ácido carboxílico e também tem um grupo álcool aqui, por isso que tem 3 oxigênios. Tá? Então, ele tem 3 carbonos, um OH no carbono alfa e o ácido carboxílico na ponta. Isso aqui que é o ácido lático. Certo? Então, você vê que 2 vezes 3, 6 carbonos, 2 vezes 6, 12 hidrogênios, 6 oxigênios, 2 vezes 3, 6 oxigênios. A equação tá balanceadinha para você. E aí, ele vai continuar aqui. Para ganhar espaço, eu tirei essa parte aqui que não fala muita coisa. Tá? Então, ele fala aqui, com base nas entalpias de formação das espécies envolvidas. Então, você vê que ele dá a entalpia de formação da glicose e ele dá a entalpia de formação do ácido lático. E aqui tem um detalhe, tem que tomar cuidado para você não errar essa parte que não é tão difícil. Tá? Então, com base nas entalpias de formação das espécies envolvidas,
Calcule a variação de entalpia da reação de produção de ácido lático a partir da glicose. Tá? Está falando sobre essa reação. Ó. Aqui é a produção do ácido lático a partir da glicose. Em kcal por mol. Bom, já está na unidade que ele está pedindo. E a segunda parte da questão é, então como eu falei, o item C também tem duas partes. Depois ele quer saber o quê? Quantas vezes mais glicose deve ser consumido para que essa reação gere a mesma quantidade de energia obtida na reação de combustão da glicose. Então a gente ainda vai usar de novo esse valor aqui de menos 675. Tá certo? Então, a gente precisa aqui, primeiro, calcular a diferença de energia dessa reação. E aí você tem que lembrar que era o ΔH da reação é a entalpia de formação do produto menos a entalpia de formação do reagente, tá certo? E aí o detalhe que eu falei que tinha que tomar cuidado, ó, aqui são 2 mols de ácido lático. Aqui, ó, a entalpia de formação do ácido lático é menos 160 kcal por 1 mol de ácido lático. Como são aqui 2 mols de ácido lático, esse menos 160 deve ser multiplicado por 2. Se você esquecer isso, você erra essa parte daqui do item C, tá certo? Então, você precisava disso aqui. E aí, se você erra esse primeiro item, você também vai errar a segunda parte da questão. Tá certo? Então, vou montar a equação aqui. Né? Vou montar a equação. Então, aqui eu tenho C6H12O6 formando os 2 mols do ácido lático. Ok? Isso aqui é isso aqui, ó. CH3 CHOH, aí C dupla O, OH. Certo? Então tem aqui os 3 oxigênios, tem os 3 carbonos, 3, 4, 5, 6, os 6 hidrogênios aqui. Isso aqui que é o ácido lático. Tá? Por isso que é ácido lático, é um ácido carboxílico e ele tem uma função álcool. Então, nesse caso aqui, quando você tem a função ácido carboxílico e a hidroxila na mesma molécula, isso aqui não é chamado de álcool na nomenclatura, isso aqui é chamado de hidroxi. Então o nome desse cara seria carbono 1, carbono 2, ácido 2-hidroxi propanoico. Tá certo? Seria o nome desse ácido lático aqui, simplificado. Tá? Mas vamos lá. Então aqui, ó, entalpia da glicose, formação da glicose. Quanto? Menos 300 kcal por mol. Menos 300 kcal. Já é 1 mol. Só que aqui, ó, são 2 mols de ácido lático. E esse 160 é por 1 mol. Como são 2 mols, isso aqui seria 2 vezes menos 160 aí, kcal. Ok? Kcal. Então, isso aqui vai dar menos 300 kcal. Aí aqui vai dar menos 320 kcal. Certo? E aí a gente aprende lá. O ΔH da reação, eu não sei se é padrão, então eu não vou colocar a bolinha aqui. Não fala que está nas condições padrão. Mas o ΔH da reação é a variação de entalpia do produto menos a variação de entalpia do reagente. Então, o ΔH da reação ele vai ser menos 320 menos, esse menos é da fórmula, aí tem muita gente que erra aqui. Aí, de novo, agora o menos 300. Então, o ΔH da reação, a variação de entalpia, o que é entalpia? É a variação de calor, tá? Só que o químico, ele chama aqui de entalpia. Então, o que é entalpia? É o calor trocado a pressão constante. A pressão aqui não muda, a pressão é a mesma, ele está fazendo isso no mesmo lugar, tá? Então, isso daqui é chamado de entalpia, tá? Aí, ó, menos 320 com menos dá mais 300. Então, menos 320 com mais 300, isso aqui dá menos 20 kcal. Ok? E aí, por mol. Tá certo? Então, essa daqui é uma resposta. Essa daqui é a primeira resposta e a gente vai usar ela para fazer a segunda parte do item C.
certo? Então, veja a importância disso aqui, ó. Se aqui você colocasse menos 300, isso daqui daria menos 620. E olha a diferença absurda que daria na sua resposta final. Tá? Então, a variação de entalpia da reação é a variação de entalpia do produto menos a variação de entalpia do reagente. Então, esse menos aqui é o menos da fórmula. Você não pode ver, esse aqui tem o menos aqui, esse menos aqui é esse menos aqui. Não. Esse menos aqui é o menos da fórmula. Tá certo? E esse menos aqui é o valor da entalpia de formação do reagente, do único reagente, que é a glicose. Tá? Então tinha que tomar bastante cuidado com isso, senão você errava essa parte da questão. Tá certo? Então, a primeira parte a gente já fez, tá? A gente calculou a variação de entalpia da reação de produção do ácido lático a partir da glicose. Ó, a produção do ácido lático a partir da glicose. Fizemos, calculamos aqui, tá? E aí, vamos para a segunda parte agora. Então, vamos para a segunda parte. O que ele fala mesmo na segunda parte? Agora sim. Quantas vezes mais glicose deve ser consumida para que essa reação gere a mesma quantidade de energia obtida na reação de combustão de 1 mol de glicose? Então, 1 mol de glicose, a gente viu que a combustão de 1 mol de glicose me libera essa quantidade de energia. Só que essa reação aqui, essa reação de formação do ácido lático, ela só me libera 20 kcal por mol. Ok? Então, olha a diferença grande aqui, né? Então, ele quer saber quantas vezes essa reação precisa acontecer para que eu libere a mesma energia na combustão de 1 mol de glicose. Ou, que coeficiente estequiométrico eu coloco aqui para que eu chegue aqui em... Vamos apagar essa parte aqui. Para que essa reação me libere menos 675 kcal. Tá certo? Então, quanto eu preciso colocar aqui? Porque é proporcional, né? Por mol. 1 mol aqui me libera menos 20. Então, quantos mols eu preciso para liberar menos 675? É isso que ele quer saber. Tá? Então, você tinha que interpretar. A pergunta é bem simples, é uma relação, tá? Mas você tinha que entender o que ele está te perguntando. Ok? Então, o que você sabe aqui? Que você pode entender que uma glicose dessa, uma glicose reacional, uma glicose dessa reação, como eu quero saber o fator, né? Quantas vezes mais glicose, o fator de glicose que eu preciso. Então, uma glicose reacional dessa reação me libera quanto? Me libera 20. Aqui, menos 20 kcal. Só que eu quero saber quanto. Eu quero liberar menos 675. Menos 675 kcal. Deixa eu ver se eu não estou na frente. Não estou na frente. Tá? Porque aí kcal cancelar com kcal e eu vou saber quantas glicoses eu preciso para queimar essa energia. A pergunta é bem simples. Tá? Talvez não seja simples de interpretar, mas a pergunta ela é bem simples depois que você entende o que você está fazendo. Então, o que você sabe? Que esse cara, 675, como aqui é 1, 675 dividido por 20 é uma relação. Então, quando eu fizer essa conta, isso aqui vai me dar 33,8. Dá 33,75 mais 33,8 a gente arredondando. Aí, glicose, mol de glicose. Então, quando eu colocar aqui 33,8 mol de glicose, daqui para cá esse valor vai dobrar, vai ser o dobro de 33,8. E aí, quando eu fizer 33,8, porque 1 mol de glicose me libera menos 20. Então, 33,8 vezes 20 vai me liberar quanto? Vai me liberar essa energia que ele quer saber. Então, para eu liberar essa mesma quantidade aqui, eu preciso consumir 33,8 mol de glicose. Essa daqui, que é a pegada da questão, tá? Quando eu pego aqui a calculadora, ó,
Pego aqui, vai, 33,75, para colocar o valor mais próximo ainda, tá? Vezes o 20, isso aqui me dá 675, certo? Não sei se dá para ver bem aqui, porque ele faz uma sombra, mas é isso aqui que eu tenho. É isso aqui que ele quer saber. Quanto eu preciso queimar mais nessa reação para obter a mesma quantidade de energia na combustão de um mol de glicose, tá certo? Então, uma questãozinha aqui, um itemzinho também bem interessante, tá? Uma coisa bem aplicada no nosso dia a dia, né? Você querer saber, tudo que você compra é obrigado, por lei, é obrigado a vir lá a informação nutricional. Então, você sabe quantas calorias você está ingerindo. Então, essa parte de caloria, de quilocaloria, é uma coisa bem comum no nosso dia a dia, tá certo? Então, a FUVEST fez uma questão bem interessante relacionando aí essa parte de quilocalorias com esporte e tudo mais, ok? Então, fizemos aqui o item A, bem tranquilinho, era só usar o gráfico mais um fator de conversão, chegava na resposta. No item B, também bem tranquilinho, não tinha muito segredo, era lá a reação de combustão da glicose, tá? A reação de combustão completa, como eu sei que é completa, porque gera CO2 e água, e aí, como ele queria saber como a combustão completa da glicose, de um mol de glicose, consome 6 oxigênio, ele queria, consumir então 1 oxigênio, quanto eu libero de energia. Aí você fazia isso, depois você calculava o valor de Q, ok? E aí depois nesse item C, ele fala sobre a entalpia de reação, que você estuda isso no segundo ano do ensino médio, tá? E depois ele pede uma relação entre essas duas equações, entre a equação da formação do ácido lático com a equação aqui da combustão completa da glicose, tá certo? Então, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se acharam ela fácil, difícil, se conseguiram resolvê-la ou não, e eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química, e essa era a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!